Quero que você guarde uma frase. A língua que você fala vai alcançar alguém. Você sabia que apenas em uma árvore da Amazônia, podem haver mais de 1000 espécies diferentes de insetos? Isso é demais, né? Impressionante mesmo, porque esse é o nosso Deus. É esse Deus que criou essa diversidade fantástica, maravilhosa. E Ele nos criou assim também, numa diversidade imensa, né? Nós, seres humanos, embora sejamos muito parecidos e todos semelhantes, nós somos extremamente diversos, né? Em muitos aspectos. Nosso temperamento, nossa cultura, a nossa criação, a nossa educação, a forma de falarmos, de olharmos o mundo. Nós somos bem diferentes uns dos outros, né? E eu li uma vez algo interessante, que para a gente saber se relacionar bem com as pessoas, né? Para a gente aprender a termos bons relacionamentos, tem 2 aspectos que a gente sempre deve considerar. O primeiro é que todos nós somos iguais, ou seja, todos nós vamos ter pontos muito semelhantes, vamos nos identificar com muitas coisas uns com os outros, mas ao mesmo tempo nós somos únicos, ou seja, a nossa forma de olhar o mundo, de compreender, de sentir o mundo ao nosso redor é única. E se a gente levar em consideração sempre esses 2 pontos, que todos somos iguais, mas somos únicos, a gente também tem uma nova forma de olhar para o outro e se relacionar com ele. Mas hoje eu estava pensando nessa diversidade quando eu li Atos 2, de 1 a 13, que fala sobre aquele momento que o Espírito Santo veio e ele ali batizou os discípulos que receberam esse poder e essa capacitação de Deus para poderem expandir o reino e começar um trabalho agora, né, de expansão do reino de Deus, porque não é à toa, né, que Atos dos Apóstolos é realmente o livro que mostra as atitudes que eles tiveram a partir do momento que Jesus subiu aos céus, voltou para Deus, voltou para o Pai, e eles receberam uma missão para executar. E Atos dos Apóstolos é isso, é essa atitude, é esse movimento que os apóstolos começaram e iniciaram ali no início da igreja primitiva. E quando o Espírito Santo veio, ele tocou esses discípulos, né? Foi um som forte, impetuoso, som como de um vento impetuoso, lá na Bíblia diz, e todo lugar foi tomado por aquele som e o Espírito veio como em línguas de fogo e batizou esses discípulos. E o Espírito Santo fez com que eles começassem a falar em diferentes línguas. Naqueles dias ali em Jerusalém, estavam acontecendo algumas comemorações, né, da festa de Pentecostes, e haviam ali judeus de várias regiões, de vários lugares, e que falavam outras línguas. E esses judeus, eles começaram a ouvir a própria língua sendo falada por esses discípulos que foram batizados, pelos discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que ali havia partos, medos, elamitas, visitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de vários lugares da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Roma, cretenses e até árabes. E esses homens falaram assim: nós os ouvimos falando em nosso idioma, descrevendo atos poderosos de Deus. E eu fiquei pensando, né, um outro aspecto, uma nova forma de olhar para esses versículos, e que Deus falou muito comigo hoje, que quando o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas, quando a gente recebe Jesus, a gente conhece esse Jesus, que ele nos salva e a gente começa a ter um relacionamento com ele. Quando a gente recebe o Espírito Santo da parte de Deus, ele nos capacita e nos torna aptos para nos comunicarmos.
E foi isso que aconteceu, né? Independente daquilo que houve, dos dons que foram derramados ali. Mas uma característica que eu achei interessante é que eles se tornaram aptos para comunicação. Eles conseguiram falar e se fizeram ouvidos. As pessoas ouviram o que eles estavam falando e as pessoas compreenderam e receberam, porque muitas pessoas se converteram naquela noite. Então, eu achei tão interessante porque Deus capacitou cada um daqueles discípulos para falar de uma forma diferente com cada um que estava lá naquele dia. E as pessoas puderam compreender o que eles estavam falando. Que coisa maravilhosa a gente ter essa capacidade de se fazer ouvido, a gente ter essa capacidade vinda de Deus de sermos compreendidos naquilo que nós estamos falando. Isso é dom de Deus, isso é algo maravilhoso que Deus nos capacita para que possamos levar a mensagem dele. E isso só pode vir do Espírito, né? Quantas vezes a gente já passou por situações, ou ainda, né, passa por situações de relacionamento, às vezes, que a gente tá, né, que a gente tenta ficar convencendo uma pessoa de algo, né? Filhos e maridos, esposas, e fica aquelas tentativas de conversar, de tentar convencer, de tentar mostrar. E muitas vezes passam anos e a pessoa nunca se convence, nunca ouve. Mas quando Deus fala, é impossível, né? É algo assim que convence, que abre o coração, né? Que abre os olhos, os ouvidos. E isso é um poder de Deus. E foi o que aconteceu naquela noite ali. Aqueles discípulos, eles puderam ser ouvidos e compreendidos nessa diversidade de línguas, né, que eles receberam. E eu quero deixar aqui hoje para você essa reflexão, né, esse pensamento, que a gente precisa realmente buscar esse espírito para que a gente possa levar essa palavra com eficácia, né? E a eficácia vem do alto. Ela nos capacita nessa diversidade de conseguirmos falar com as pessoas que estão ao nosso redor. E uma coisa interessante também que eu quero deixar aqui para você é que valorize mesmo a sua diferença. Às vezes a gente, né, eu acho que é uma tendência nossa, do ser humano, de querer fazer parte de um grupo e de ser igual, né? Mas Deus, né, repara nesse mundo, repara na natureza, repara um pouquinho, né, à sua volta. Como Deus é diverso, como Ele criou essa diversidade, né? Se você olhar os pássaros, os insetos, há uma gama de cores, de formas, né? Tudo é tão diferente, e essa diferença ela é de Deus, ela tem um porquê, né? Nós, seres humanos, temos que valorizar as nossas diferenças, sim, né? A gente não precisa querer ser igual, né? Sermos homogêneos, a gente precisa valorizar essa diferença, essas peculiaridades que temos cada um de nós. A forma de falarmos, os nossos gostos, a forma de enxergarmos o mundo, porque essas particularidades que temos, elas vão alcançar diferentes pessoas que vão se identificar com a gente. São diferentes pessoas que vão compreender a forma que a gente fala, da mesma forma que aconteceu ali em Atos. Aqueles homens, cada um falou uma língua diferente. Eles não falaram a mesma língua, eles falaram línguas diferentes, porque haviam pessoas diferentes ali que iam receber essa palavra e esse evangelho de forma diferente, iam entender de forma diferente. Então, esse é o Espírito que nos faz capazes de olharmos para nós, aceitarmos as nossas diferenças como algo positivo, de valorizarmos essa diferença, de realmente respeitarmos essa diferença entre nós e em nós mesmos e valorizarmos essa diferença em nós. Então,
A gente não precisa querer ser igual a todo mundo, a gente não precisa querer ser todo mundo, a gente tem que valorizar essas características, porque foram elas que alcançaram diferentes pessoas aquela noite em Atos, línguas diferentes, que alcançaram judeus diferentes, homens diferentes, mulheres diferentes. E é assim, essas nossas particularidades também precisam existir para que a gente alcance pessoas distintas e diferentes. Então, é hora de agirmos, né? De levar esse evangelho, mas de olharmos para nós e vermos como Deus nos criou. O que Deus pôs de tão especial em nós e que vai alcançar pessoas distintas, que vão se identificar com o nosso jeito, com a nossa forma de falar, a nossa forma de ver o mundo. Valorize essas diferenças. Que Deus te abençoe e que você entenda que você é precioso do jeito que Deus te fez. Valorize você mesmo. Ok? Deus te abençoe. Uma grande semana ainda que a gente tem pela frente, que esses dias sejam muito bem aproveitados, que Deus te ajude a aproveitar cada minuto do seu dia para honra e glória dele.